Olá pessoal, existe no direito brasileiro um contrato de constituição de renda. A maioria das pessoas não sabem e poucos advogados se valem do contrato de constituição de renda. Eu diria que ele é muito útil, embora seja pouco utilizado no Brasil. Por que ele é útil? Porque praticamente todas as pessoas dependem de uma renda para sobreviver. E muitas pessoas dependem da renda de outras pessoas. O caso mais típico envolve o bebê, que necessariamente precisa de cuidado. E, em geral, esse cuidado é oferecido pelos seus pais. Mas essa dependência econômica pode ser sentida em qualquer idade. Aqui no Brasil, por exemplo, as pesquisas mostram que muitos idosos sustentam as suas famílias. Uma das tantas alternativas para se proteger determinadas pessoas é oferecer, por algum tempo ou de forma vitalícia, uma renda que ajude no seu bem-estar. Aí entra o contrato de constituição de renda, que é uma das tantas formas de se garantir renda. Existem outras, e eu vou fazer outros vídeos para falar de outras possibilidades. A partir de agora, eu falo do contrato de constituição de renda, que tem base legal no Código Civil. Ele não é novo, ele já estava previsto no Código Napoleônico de 1804. E, embora muito utilizado pelos países mais desenvolvidos, aqui no Brasil, talvez por desconhecimento das suas potencialidades, ele ainda não o é. Como ele funciona em linhas gerais? Está previsto no artigo 803 do Código Civil, com um conceito mais ou menos com essas palavras. As pessoas podem, através do contrato de concessão de renda, se obrigar para com outra, a título periódico, de uma maneira gratuita ou onerosa, a oferecer renda. Exemplo 1. Eu vou estipular com meu filho que nos próximos 5 anos ele vai receber R$5.000. E algum de vocês vai pensar, mas isso não é uma pensão alimentícia? E eu vou dizer, depende. Se tiver os requisitos da pensão alimentícia, necessidade do meu filho, possibilidade do pai, Daniel, pode ser que seja uma pensão alimentícia, mas não é esse exemplo que eu quero dar. Eu quero dar o exemplo da constituição de renda. Eu quero que o meu filho tenha segurança que ele vai ter R$10.000 nos próximos 5 anos na sua vida. Então é um instituto diferente da pensão alimentícia. Exemplo 2, eu vou entregar minha casa para um banco e vou estipular que quando eu morrer, a casa passará a ser livremente utilizada pelo banco, mas até a minha morte o banco vai me pagar R$15.000 por mês nesta operação econômica. E aí algum colega poderia dizer, mas isso não é uma compra e venda? E eu diria, poderia ser, mas eu não quero que seja uma compra e venda. Normalmente na compra e venda, eu recebo hoje 500 mil, R$1 milhão, por exemplo, entrego o bem e as duas pessoas estão felizes. No exemplo que eu estou dando, eu estou constituindo uma renda em meu favor até minha morte, que eu não sei se vai acontecer agora, eu não sei se vai acontecer daqui a 50 anos, e todos os meses eu vou ter a tranquilidade de receber essa prestação convencionada no meu exemplo que eu inventei agora com o banco. Uma terceira situação que eu vejo muita utilidade do contrato de concessão de renda é dentro dos divórcios, dentro das separações. Por quê? É muito comum que em alguns casais a vida financeira seja cuidada apenas pelo marido ou pela esposa. Então vou imaginar uma empresária que cuida de uma pizzaria, um empresário que cuida de uma farmácia. Quando ocorre o divórcio, uma das piores coisas que pode acontecer é essa farmácia ou essa pizzaria, em razão do litígio, ela falir. Ninguém tem interesse na falência dessa farmácia e nessa pizzaria. O que poderia ser idealizado? O marido ou a esposa recebe um valor maior em bens dentro da partilha. A partilha é feita de forma desequilibrada. Um vai ficar com 90% do patrimônio do casal, o outro com 10%. E aí vocês dirão, mas que prejuízo essa pessoa que fica com 10% terá? E eu responderia, depende. Se nós, ao lado dessa divisão desequilibrada, celebrarmos um contrato de concessão de renda, eu posso estipular, por exemplo, que o marido fica com 90% da farmácia ou a esposa fica com 90% da pizzaria. Mas ela tem que pagar, ou ele tem que pagar, R$20.000 todos os meses, até a morte do outro. Então, eu só vou saber se essa operação econômica, se esse acordo efetivamente é justo, é injusto, se eu considerar todo o regramento. E dentro desse, aspas, todo o regramento, a constituição de renda pode ser bastante útil. Foi mais ou menos isso que aconteceu num caso famoso julgado pelo STJ que eu coloquei aqui na edição.
nós tivemos em primeiro grau a homologação de um divórcio e uma partilha manifestamente desequilibrada, que o desembargador disse, inclusive no acórdão, que a moça foi extremamente ingênua, porque ela ficou com praticamente nada, na confiança que receberia uma renda vitalícia no valor X. Passaram-se os anos e o marido quis suspender o pagamento, dizendo que ela não precisaria mais de pensão alimentícia. A ministra Maria Isabel Galotti, reconhecendo a diferença entre o Instituto da Pensão Alimentícia, que depende, basicamente, da necessidade de quem pede, da possibilidade de quem paga, diferença desse instituto, com o contrato de concessão de renda, a ministra Isabel Galotti considerou que, diante da concessão de renda, não se tem que indagar de necessidade e de possibilidade. Simplesmente tem que se determinar o cumprimento desse contrato. Se foi estipulado que alguém receberá a renda por 10 anos, essa pessoa merece receber a renda pelos 10 anos ou mais. Tal como os demais contratos do Código Civil, desfazê-lo é bastante difícil. Afinal, vige aquele brocardo. Pacta sunt servanda. Os contratos são celebrados para que sejam cumpridos. A pessoa que desejar se libertar do contrato por arrependimento, de regra, não encontrará sucesso, não encontrará defesa dentro do direito. A pessoa que quer buscar alguma alteração no que foi acordado, ela vai ter que se valer dos institutos previstos no Código Civil, e fiz vários outros vídeos aqui no canal para abordar esse outro tema, que é a revisão ou encerramento de todos os contratos previstos no nosso ordenamento. Espero que esse vídeo seja útil. Aqui na edição deixei um artigo que escrevi sobre o contrato de concessão de renda. Foi um prazer dialogar. Sigo disponível